Fala pessoal, Anderson aqui de novo, continuando com o nosso especial de fim de ano, né? Então, feliz 2024 para vocês, espero que estejam bem do Natal, espero que vão de forma excepcional para o Ano Novo com a família. E, bom, muito obrigado mais uma vez por estar aqui comigo, agradeço demais os comentários, os feedbacks de sempre, principalmente em 2023. Eu espero que em 2024 a gente continue juntos e trabalhando juntos para crescer e evoluir como um trader, tá bom? Então agradeço demais mais uma vez aí a participação de vocês aqui. Essa vai ser um pouco mais rápida, tá, pessoal? Essa parte 2 daquele especial que eu fiz no Natal com vocês. Ó, os links extras aqui pra gente nunca esquecer. Acho que vocês já tem lá do primeiro, se não tiver, tá aqui de novo. Tá aí para vocês. Bom, vantagem competitiva operacional é disso que a gente vem tratando aqui na parte desse especial de Natal, de Natal e Ano Novo. Só para lembrar, o edge operacional tem a ver com a melhor oportunidade de ganho versus o prejuízo que você pode ter numa operação, né? Então, eu expliquei para vocês na primeira live completinho. Dei todos os exemplos, várias dicas que eu gostaria de ter tido quando eu comecei. A primeira live aqui, essa aqui é a segunda parte. A primeira parte é a base. Essa aqui já vai para uma parte mais avançada, né? A parte 1, eu trabalhei na conceitualização dessa parte 2. Para onde é que a gente pode pensar uma das formas, né? Não tem um certo aqui, mas é assim que eu vejo que faz sentido para mim, tá? Bom, exemplo avançado, né? Eu coloquei aqui o exemplo do WTI e o Brent. Isso aqui são os contratos de petróleo, ok? A gente viu uma mudança, entre aspas aqui, geopolítica. Na realidade não é uma grande mudança, mas houve um evento que causou uma mudança, tá? No quadro geopolítico. Então vou dar um exemplo aqui para vocês, né? É assim que eu fiz a pesquisa e assim que eu, na minha cabeça, estava pronto para aquele momento. Então eu refleti, eu pensei, elaborei na minha cabeça aquele trade. Qual era o trade? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Comprar WTI ou Brent em uma mudança geopolítica. O que a gente teve? A Reuters informa que a navegação via oriental do canal de Suez, Suez, né, no Egito, permanece inalterada após a colisão de um navio porta-containers com uma ponte. E aqui tem aqui, ó, a colisão parece ter ocorrido na ponte flutuante, no nome árabe aqui, perto da cidade de Ismalaia e de uma das várias travessias do canal. As notícias surgem em meio a uma sensibilidade aumentada no Mar Vermelho nos últimos dias, com múltiplos relatos de ataques de rebeldes Houthis e piratas somalis a embarcações comerciais no Mar Vermelho. Isso aqui foi no dia 6 de dezembro. Então, isso aqui eu já tinha no radar. Isso aqui não mexeu com o mercado de forma direta. Mas hoje, eu gravo isso aqui para vocês no dia 18. Hoje, no dia 18, a gente teve a BP, uma das maiores petroleiras ali do Reino Unido, interrompendo o trânsito de petróleo via o Mar Vermelho. E aí o que aconteceu com o petróleo? O petróleo subiu, né? Um dos maiores provedores de petróleo para a região, interrompendo aí o trânsito de petroleiros devido à questão dos ataques dos rebeldes Houthis, os Houthis, né? Em inglês dá para falar de várias formas isso, mas o que importa são os rebeldes, que são, entre aspas aí, ou pelo menos indiretamente apoiados pelo Irã. E aí a gente sabe, né, daquela questão do conflito do Oriente Médio. Mas isso aqui indiretamente, né, tem a ver com o fornecimento do petróleo. O menor fornecimento do petróleo causa o quê? O preço a subir. O maior fornecimento de petróleo, que é a questão de oferta, faz com que o preço caia, né? Então um exemplo bem simples se houvesse essa interrupção aqui, menor oferta de petróleo, pelo menos naquela região. Risco. Se o trânsito fosse normalizado,
a gente teria uma maior oferta de petróleo, portanto, uma necessidade de, entre aspas, aqui de hedge menor. Então, o petróleo pode cair. Petróleo de primeiro vencimento, tá? Então, foi isso aqui, ó. Coloquei aqui para vocês o meu operacional. Podem ver que eu não peguei exatamente a primeira informação. Eu peguei aqui um pouquinho atrasado essa informação. Porque eu realmente, no dia 18, segunda-feira, né, eu não estava totalmente esperando ela. Eu estava operando outra coisa. E aí, o meu tempo de reação não foi tão bom, né? Mas o importante não é só o preço, né? É a convicção. E aqui eu tive a convicção. Aqui não importa só o preço que eu executei, né? Foi na região dos 75. Foi o tamanho do lote que eu executei e saí aqui na região dos 72,10, por exemplo. Então, foi o tamanho da operação, né? Então, aqui não é só vamos lá, o movimento em si que eu consegui pegar. É o tamanho da operação devido à minha convicção, né? Isso aqui me ajudou também, né? Esse movimento inicial. E como o mercado... Eu não estava olhando o gráfico nessa hora, né? Eu estava olhando o preço, como o preço estava indo, né? Então, o que me deu a confirmação foi como o preço saiu daqui para cá e continuou indo, né? Geralmente, quando é algo assim, o preço faz assim, né? O preço faz isso, depois faz isso. Mas aqui a gente teve uma continuidade, né? Foi aqui 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de mercado continuando, tá? Esse é um exemplo de como eu vi essa oportunidade. Comprar petróleo nessa mudança geopolítica. Que a gente teve lá no canal da Active Trades essa informação, tá bom? Outro exemplo para vocês, exemplo avançado. Comentário do membro votante do Fed em dia de vencimento de opção trimestral. Veja, isso aqui é um nível que leva anos para você chegar num ponto de sensibilidade dessa forma, tendo uma ferramenta, por exemplo, como o canal do Telegram da Active Trades. Não é sempre que você vai ter um membro do Fed falando depois de uma reunião de Banco Central que foi na quarta-feira e num dia de vencimento de opção trimestral, né? Não é sempre que a gente vai ter esse cenário aqui. Então, qual é o operacional aqui? Eu trouxe também esse racional, né? Veja, só para voltar um pouquinho. Qual era o meu racional aqui? Era bem binário. Apesar de ser um pouco avançado, ele é binário, ele não é tão complexo. Ele é bem simples, é intermediário, eu chamaria. Por quê? É um evento que inesperado, que aconteceu naquele dia, a BP, que você tem que conhecer um pouquinho de quem são os fornecedores de petróleo. Leva um tempo, obviamente, para você. Isso aqui não vai ser de uma hora para outra que você vai notar que isso aqui vai acontecer. Você vai casar esse evento anterior com isso. Mas eu sabendo disso aqui, tendo isso na cabeça e depois vendo a BP, né, fazendo a interrupção ali devido à questão dos ataques, a questão é dos petroleiros, né? Através do Mar Vermelho. Isso não precisa nem filosofar aqui. É binário. BP, fornecedor de petróleo, interrompeu trânsito de petróleo através do Mar Vermelho. Ponto. Você não precisa mais filosofar. Já tinha na cabeça. Compra o petróleo. É isso. Foi essa mudança, né? E aí você tem que ter a capacidade de julgar o tamanho e qual é o movimento que você, dado aquele evento, espera. Como eu falei para vocês, o meu exercício na hora foi assim, o mercado, beleza, o mercado está indo rápido. Ele pode fazer isso e pode fazer isso. Mas só que o mercado fez isso, e depois fez isso. Então eu entrei aqui com um lote, né? O meu stop estava mais ou menos aqui, nessa operação. E aí, essa operação foi aqui, eu saí aqui, né? Eu não estou falando que estava exatamente aqui, né? Se eu começasse a ver um pullback para cá, eu ia cortar o meu lote. Eu não ia segurar ele. Eu ia cortar ou a operação inteira ou parte e esperar o pullback. Mas como a informação era nova e era relevante, né? Não vou falar que eu esperava isso 100%. Eu esperava pela velocidade desse primeiro momento aqui, né? Esperava um pouquinho de realização aqui, depois continuação. Só que não foi o que aconteceu.
E aí o que eu fiz? Eu tive que comprar aqui. E aí eu comprei aqui o mercado com lote. Se o mercado fizesse algum retorno, eu ia diminuir a posição e ia continuar a operação. Essa é a minha pegada, né? Então eu já tinha na cabeça o que eu ia operar. O WTI estava na minha tela. Então, isso já estava na minha tela. Já tinha na minha tela por semana já. Então estava bem fácil ali onde eu opero, né? Não tinha coisas aleatórias, só tinha ele. Tinha o petróleo, estava bem na minha frente ali. Petróleo, algumas coisas que eu olho de mais de perto dependendo do que está acontecendo. Por exemplo, o Yen, né? Porque hoje a gente teve a decisão do BOJ. Então eu tinha o Yen na tela já, né? Se tivesse alguma coisa, alguma novidade ali, era fácil de eu clicar, né? Bom, avançando, né, de forma mais prática, é isso. Agora, esse é o meu edge operacional, é assim que eu opero. Pode não ser o seu. Estou dando o exemplo, tá? De o que vale a pena para mim. A pergunta não é o que vale a pena para mim, o que vale a pena para você, ok? Bom, um exemplo avançado aqui: operar comentário de membro votante do Fed em dia de vencimento de opção. Isso aqui é avançadíssimo. Você tem que conhecer o Fed, você tem que operar vários Feds, você tem que entender o ciclo de política monetária que o Fed está. Isso é preparação, isso é você entender como o mercado se comporta em termos de precificação desses eventos. Isso leva meses, ciclos às vezes, para você começar a entender e criar um operacional a partir disso. Não vai ser de uma hora para outra, viu, pessoal? Às vezes é binário, mas nem sempre. Nesse caso do membro do Fed falando, qual foi o ponto aqui? No dia anterior, a gente teve o anúncio de que ele participaria daquela entrevista. Veio da preparação, né, do dia anterior. Então, no dia anterior, quando eu vi aquilo, eu já tinha na minha cabeça. Falei, bom, o mercado está totalmente estressado, né? Deixa eu pegar aqui o que aconteceu. Vou dar um exemplo mais prático aqui para vocês. Rapidinho, pegar o Treasury de 2 anos aqui, só para a gente discutir rapidinho. Deixa eu pegar aqui. Treasury de 2 anos, né? Vou colocar 10 dias. Treasury de 2 anos. Foi aqui. Esse aqui foi o movimento que aconteceu quando o Fed divulgou a decisão de política monetária. Foi esse movimento aqui do Treasury de 2 anos. Ok? Vencimento mais curto aí. Não é mais curto, mas é o que dá para operar. Ok? Você não opera o rendimento, né? Você opera o preço. Tá bom? Não vou entrar em questão aqui, mas você não opera o rendimento, né? Você opera o inverso, né? E você compra o preço. Quando tá caindo, você compra. Essa é a lógica inversa. Bom, qual era o meu trade? O meu trade era os 5 anos. Por que os 5 anos? Porque na minha visão, isso na sexta-feira, não no Fed, né? Isso aqui, ó, isso aqui é o 2 anos, ó. Isso aqui foi na sexta-feira, tá vendo? O comentário do Williams foi aqui. Isso aqui foi o Fed. O meu racional, só para puxar os 5 anos aqui, foi o seguinte: o mercado está totalmente precificado por um lado. E talvez a comunicação do Banco Central ela tenha de ser ajustada de alguma forma. Eu não sabia se seria. Mas pelo Williams, que é um membro importantíssimo do Fed de Nova York, o Williams sempre tem um peso relevante, assim como o vice-presidente do Fed, né? E aí, o que aconteceu? Eu tinha isso na cabeça. E eu falei, bom, o que eu opero? Vou operar os 5 anos. Ele é um pouco mais sensível a um ajuste de mercado, um ajuste de curva, né? Não que os outros não sejam, mas eu operei os 5 anos. Eu operei o euro, operei um pouquinho de S&P 500 nessa operação. E aqui é o resto que eu tinha feito alguma besteira já, operando no Brasil, né? Isso aqui faz parte do operacional, para você ver. Eu não estava legal nesses 2 ativos no dia, mas só que eu não me deixei abalar
pelo que aconteceu aqui. É outra camada, isso aqui é avançado, né? Eu não deixar isso aqui me abalar para operar o resto, ok? Então eu estava preparado para operar o evento. Eu sabia, bom, eu vou clicar primeiro no 5 anos, vou clicar no euro. O euro ele tinha a questão que ele estava forte em relação ao dólar. No dia anterior a gente teve decisão do Banco Central Europeu. O euro subiu na decisão do Banco Central Europeu. E o S&P 500 estava muito bullish. O Nasdaq aqui não foi exatamente o comentário, tá? Mas essa foi a minha lógica racional. E tem um outro aspecto aqui. Eu também não tinha uma posição legal no índice. Eu tinha um prejuízo aqui no índice. Tá vendo aqui, ó? Esse foi um prejuízo. Eu até comentei numa das lives no sábado seguinte, né? O que aconteceu? Eu tinha aquele viés, né? Aquele operacional meu de colocar lote para operar determinado momento, né? O que aconteceu? O mercado fez assim, depois ele ficou meio assim e fez assim. Aí ele voltou e fez assim de novo. Então, esse pullback muito rápido, esse rompimento novo aqui me pegou de surpresa no nível... Surpresa entre aspas, né? No nível que eu realmente não estava esperando. Então eu comecei a entrar aqui, esperando esse pullback para cá, né? Foi mais ou menos aqui. E aí o mercado ele fez um outro movimento. E aí eu falei, bom, beleza, deixa o Williams aparecer. Eu diminuí um pouco a exposição, que foi mais ou menos aqui, assim. O mercado já estava fazendo um pouco de pullback. E aí o que aconteceu? Quando veio o comentário do Williams, foi muito, muito perto ali do comentário, essa puxada do Ibovespa, né? Eu não me deixei abalar, né? Então, eu foquei no Williams. E aí o que eu fiz? Eu operei o que eu tinha de operar. E aí eu fui lá no índice e entrei com um pouquinho de lote no índice. Opa! E acabei, né, saindo daqui, deixa eu pegar aqui. Saindo mais ou menos dessa região aqui pra cá. Então pra mim tava ok. Eu não precisava querer mais consertar a operação, né? Eu só diminuí o prejuízo, né, dessa operação em si. Eu não operei o dólar futuro. Eu achei o dólar futuro muito pesado. Tanto que o mercado fez mais ou menos isso, né? O mercado o dólar futuro subiu, bateu a máxima, depois ele fez um pullback. O mercado inteiro fez o pullback aqui. Se a gente pegar o gráfico aqui, vocês vão ver isso, né? Então é bastante... isso aqui, ó. É convicção, né? Eu não tinha convicção daquele trade. Eu não sabia se o Ibovespa ia continuar... eu não sabia se o Ibovespa ia continuar com um movimento de queda ou se o Ibovespa faria um pullback, né? Porque a minha convicção estava nesse trade aqui. Eu peguei o movimento, ele fez esse certo pullback aqui, dessa máxima aqui, aí eu já comecei a desconfiar que o mercado tinha um certo limite para considerar o que o Williams estava falando. E eu fechei mais ou menos por aqui a operação, né? Ainda esperei, eu esperava uma continuação, mas não aconteceu. Acabei encerrando a operação aqui. Não com um lote inteiro, né? Eu vim trabalhando a operação ao longo dessa alta aqui, tá? E aí fez o pullback, né? Então, é exatamente isso. A minha convicção não estava em segurar a venda no Ibovespa. Porque o Ibovespa estava muito forte na abertura do dia e no dia anterior e na quarta-feira. Então o meu viés ali no Ibovespa era cortar a operação. Melhorei ali naquele comentário, melhorei o meu prejuízo, né? Diminuí meu prejuízo aí no índice, mas eu foquei onde eu tinha a vantagem competitiva, que era no Treasury de 5 anos, o euro e o S&P 500. E aí teve a operação, isso aqui foi o movimento inicial do comentário dele, né? Trazendo aqui para vocês só o overview da pesquisa, o processo de pesquisa. Isso aqui é o canal da Active Trades no Telegram, tá? A gente faz tudo isso para vocês. Essa nota do overnight eu escrevo praticamente todos os dias. Então eu coloquei aqui, ó,
O outro é a agenda do membro do Fed, já no período de silêncio, o blackout acaba. É comum que as autoridades façam aparições na TV após a reunião do Fed. Embora, dada a forte alta nos trades das ações desde a atuação do Fed, os traders devem acompanhar muito de perto os primeiros comentários após a importante decisão na quarta-feira. Essa era o meu viés já na quinta-feira à noite. Isso aqui é uma nota de quinta-feira à noite. Aí, na manhã da sexta-feira, o time traz tudo isso aqui para vocês. Ó, vencimento de opções. A gente tem o Williams do Fed falando às 10h30. E isso aqui bem cedinho, né? E aqui, outra nota, isso aqui do Kevin. Isso aqui é do Júnior, isso aqui é do Kevin. Isso aqui é minha. Reforçando a importância de ficar de olho no Williams do Fed e também no vencimento de opções, né? Isso é importante, por mais que você não entenda 100% a implicação disso aqui no dia, você vai, ao longo do tempo, você vai maturando isso, né? Então foi isso. Às 10, aqui a prep que o time faz para vocês, né? Todo o comentário relevante, bem resumido, bem direto. E foi isso, essa parte de pesquisa que a gente já entrega pronto lá no Telegram da Active Trades para vocês, tá? E aqui foi o comentário, né? O Williams do Fed disse que não estamos realmente a falar sobre cortes de taxa nesse momento. A questão é se conseguimos levar a política monetária a níveis suficientemente restritivos, né? Alimentando que ele deve pensar em manter a taxa nesse nível por algum tempo. Foi essa a tradução disso aqui, né? Bom, então tá aqui, a lógica operacional foi exatamente essa, né? Operei isso aqui primeiro, operei isso aqui em segundo, operei isso aqui em terceiro. Isso aqui tem a ver com opções. Isso aqui foi o que eu operei. Isso aqui eu já tinha desistido de operar. Esse dólar estava muito pesado, tá? Isso aqui durante o dia. Não foi no comentário do Williams. Isso aqui eu já melhorei o meu prejuízo aqui. Tá? Ou deixei menos pior. Ok? Então tá aqui para vocês. O vencimento do Nasdaq, né? Vencimento de quadruple witching. É um evento particular que tem vencimento de opção sobre índice, futuros, rolagem de futuros sobre índices. Né? O futuro de índice tem um à vista, tem o futuro sobre o índice. Então tem vencimento de tudo isso. Futuros, opções sobre futuros, opções sobre ações. E rolagem de todos os da maior leque de derivativos da CME e da Eurex, por exemplo. Então, é um dia extremamente técnico e muitas vezes direcional, né? Direcional, assim, pode ser tanto para cima quanto para baixo. Depende do momento, né? Não tem certo e errado, é questão probabilística também. O que eu fiz aqui? Não coloquei todas as operações aqui, tá, pessoal? Esse aqui é um exemplo para vocês de como o negócio, para mim, funciona em termos de probabilidade. Eu estou olhando o gráfico, eu estou olhando o nível, né? Estou olhando os níveis. Não tem segredo do nível também. Onde o mercado para, eu considero, né? Não fico filosofando muito sobre o nível do negócio, não. Onde o mercado para e tem alguma resposta, eu considero. Ele parou aqui, pouco antes, né? E aí ele fez alguma puxada aqui que me chamou a atenção, que foi mais ou menos nesse nível aqui. E aí o que eu fiz? Comecei a vender, né? Não vendi aqui, o mercado foi até lá, deixou eu estava confortável com isso aqui. O mercado depois começou a corrigir, né? Aí o mercado começou a corrigir, o mercado teve esse comportamento aqui de venda, né? E aí foi onde eu segurei a operação e deixei acontecer, né? E aí aqui eu coloquei um lote razoável e aí veio aqui, realizei aqui um pouco, aí veio para cá, eu tentei operar o rompimento aqui, aumentar a exposição para tentar pegar uma aceleração desse movimento, não aconteceu, aí eu aumentei um pouquinho a exposição aqui, o mercado voltou bastante aqui da minha exposição, eu já tinha realizado alguma coisa aqui, né? Então eu até estava confortável com esse trade nesse sentido, em segurar até mesmo até aqui, por exemplo, né? Dependendo de como o mercado vai operando, se ele vai direto, eu tenho bastante receio, né? Mas não foi o caso. Aqui, aí ele começou a fazer um movimento que eu gosto,
que é esse movimento direcional aqui. Não é só o Nasdaq, né? Eu estou olhando os outros também, o S&P 500 ao mesmo tempo, com o mercado de bond está operando. Então, é mais ou menos esse proxy que eu utilizo. Aí o mercado veio e caiu, né? Forte, rápido aqui. E eu acabei zerando toda a operação aqui nesse nível aqui de 75, por exemplo. Mas esse é o meu jeito. Esse é o trade que para mim valeria a pena eu estopar mais ou menos aqui, por exemplo, né? Então depende de como está seu apetite ao risco, como você vai fazer a gestão desse trade, né? Então aqui eu segurei o trade aqui até ele vir para cá, zerei um pouquinho. Onde eu zerei aqui? Essa linha no gráfico que vocês estão vendo aqui, sabe que linha que é essa? O VWAP. Eu zerei na VWAP aqui. Porque o mercado ele rompeu a VWAP e voltou. Ele ficou aqui, ó. Que pra mim é uma região relevante, tá? Então eu zerei aqui. Eu zerei assim, diminuí a minha exposição. E eu mais ou menos comecei a comprar, a vender mais um pouco, né? Aqui na região da VWAP. O mercado rompeu a VWAP, e depois ele rompeu de novo a VWAP e veio para a mínima do dia, eu acho que aqui. Aqui é a mínima do dia mesmo. Aí depois eu realmente já... aí aqui eu operei o S&P 500. Um pouquinho do S&P 500 aqui, ó. Nessa região, não peguei o S&P 500 aqui, mas eu operei exatamente por aqui, ó. Aí o mercado fez essa alta, e esse recuo aqui foi uma informação da China. Saiu bem no finalzinho do pregão lá, que a China está ampliando o ban dos iPhones no estado, né? Em departamentos do estado. Então esse pullback aqui foi muito a ver com aquela headline lá no fechamento do pregão. Mas a tendência aqui, né? Depois que ele fez essa mínima aqui, a tendência para mim era alta. O mercado estava bastante forte na compra, assim, olhando para como o preço movimenta, né? Mas é isso, viu, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Era isso que eu queria deixar em termos de usar a base que eu expliquei na primeira live e transformar isso a partir da sua experiência, a partir do seu apetite ao risco, a partir do que você opera, como você opera, e trazer algo que você ao longo do tempo vai trabalhando. Isso aqui não é o melhor, não é o mais certo, não é o mais correto, mas é a realidade, né? A realidade está aqui, né? Se você olhar aqui, você fala, nossa, que trade horrível. Foi um trade horrível mesmo. Mas eu não estava preocupado com esse trade do Ibovespa aqui. O meu olhar estava para o resto, né? Vencimento de opção, o comentário do Williams, né? Eu não estava extremamente preocupado com o dia. O dia negativo, para mim, é um dia negativo. O dia anterior, ECB, foi muito bom para mim. A quarta-feira, excelente, foi o dia do Fed. Então, isso aqui é só uma foto, né? Então, para mim, estava dentro do que eu estou habitual a fazer uma gestão de operação. Não me abalei, porque eu sabia que, enfim, faz parte, né? Se não foi bem, bola para frente, né? Só que veio o Williams, abriu a oportunidade para eu melhorar esse prejuízo, né? Coloquei um pouquinho de lote e o mercado realmente foi ali, não tão rápido quanto eu esperava, mas ele acabou indo, tá bom? Pessoal, é isso que eu queria comentar com vocês aqui, para se preparar para o ano de 2024, ser mais prático, se preparar de forma bastante focada, né? Lá na primeira live eu dei a base disso aqui para vocês, que eu acho relevante. Eu resumi, obviamente, mas eu acho que tudo isso leva a um caminho que você, por conta própria, toma a decisão e não alguém tomando decisão por você, tá bom? Então é isso, pessoal. De novo, um forte abraço para vocês aí, um excelente 2024. Espero que vocês participem do projeto que a gente vem tocando. E, bom, é isso, né? Mais uma vez, feliz ano novo aí. Aproveite com a família e descanse um pouco, que o ano
promete, tem bastante coisa na agenda, o Fed dovish, outros bancos centrais dovish também, e tem as eleições nos Estados Unidos, e no Brasil a gente tem as eleições municipais também, que deve aquecer um pouquinho aí o Congresso e também o Executivo, tá certo? Um forte abraço para vocês aí e tudo de bom nesse ano novo, e a gente conversa na primeira semana de janeiro, ao vivo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!